Olá, galera do canal Ave Mais, tudo bem? Estou passando aqui para dar duas informações e fazer um convite. O convite é, a partir das 3h30 da tarde, no canal Atenção Vascaínos, a nossa live galáctica. Estarei ao lado do Emerson Rocha, do JP Escofano e dos convidados Wagner Pinto, o Vaguinho, e o Alex Calheiros. A gente vai tocar uma bagunça lá, mas vamos falar de Vasco com muita seriedade. E quero dar duas informações. Bom, o Vasco não confirmou ainda, mas já é certo. O meio-atacante Carlinhos, de 26 anos, o baiano Carlinhos, jogador que é do Standard de Liège, da Bélgica, mas que está saindo de lá. Estava jogando no Vitória de Setúbal, de Portugal. Está contratado pelo Vasco. Chega amanhã ao Rio de Janeiro para assinar compromisso de 3 anos com o clube carioca. Carlinhos é um jogador que não fez muita carreira aqui no Brasil. O local, talvez que ele tenha jogado, que seja de maior repercussão, tenha sido realmente o Guarani de Campinas, onde ele jogou muito pouco, mas na Europa é um jogador que fez muito nome. Tanto é que foi contratado a peso de ouro quando estava no Estoril Praia, um clube português, pelo Standard de Liège, um dos maiores clubes da Bélgica. É um jogador de muita força, de bom chute de fora da área. Amanhã no Bom Dia eu vou trazer lá no canal Atenção Vascaínos um depoimento de um jornalista português que cobre o Vitória de Setúbal, que vai falar exatamente sobre ele. É um jogador de muita potência física, é o que se chama de um meio-campo, um volante box-to-box. Muita gente dizendo, poxa, mas ele faz muitas jogadas pelos lados, é um jogador quase que um atacante. Não, ele não é um atacante de ofício. Ele conseguiu evoluir jogando na Europa para ser um jogador que consegue marcar, mas também consegue chegar muito. Na verdade, é um jogador que o Vasco traz muito mais pela ausência do Raul, que é um jogador que ainda não está fechado com o Red Bull Bragantino. O Vasco ainda diz que não recebeu a proposta, o Bragantino diz que já mandou a proposta, mas de qualquer maneira o Raul não vai ficar mais no Vasco. É uma decisão ontem, inclusive, no jogo contra o Volta Redonda, foi uma decisão do clube não levá-lo para o jogo treino, não foi nenhum pedido do Raul. Então a situação do Raul azedou definitivamente. E o Carlinhos está chegando, é um jogador que tem pelo menos boas indicações, não é tão velho assim, tem 26 anos, mas é uma aposta. É um jogador que o torcedor do Vasco não conhece, o torcedor do Vasco está muito desconfiado, porque depois do Guilherme Paredes, que também é um jogador que não tem tanta fama assim, é um pouco mais conhecido, chega o Carlinho, a torcida do Vasco quer saber se a direção vai ter condição de contratar algum jogador. A grana está curta, a grana não está sobrando e isso realmente vai trazer uma dificuldade de contratação. Mas a gente espera para a semana que vem. Voltei a falar com o presidente Alexandre Campelo na última sexta-feira, ele me disse, para a semana que vem coisas novas pintarão. Bom, o Carlinhos é uma delas, mas é claro que o torcedor espera nomes maiores, nomes de mais peso. O Vasco busca o lateral esquerdo, quer contratar um lateral esquerdo, vai ainda contratar mais um jogador de meio de campo, um meia, enfim. E espera também a definição hoje do Fred Guarim, que é um assunto que a gente vai trazer amanhã no Bom Dia, lá no canal Atenção Vascaínos. E a segunda informação em relação a Jordi. O jogador que estava com um contrato acertado para renovar, não assinou o acordo que o Vasco propôs a todos os jogadores por pedido do atleta para assinar a renovação de contrato e o acordo. Essa foi a informação que me foi dada pelo Vasco da Gama. E foi uma surpresa geral quando ontem o Jordi conseguiu na justiça uma liminar para se liberar em função de uma proposta do Paços de Ferreira de Portugal. O Paços de Ferreira tem uma proposta para o jogador, não para o clube, e Jordi, alegando atrasos, existem atrasos, esses atrasos que seriam incluídos nesse acordo, preferiu, a princípio, não assinar o acordo, deixar que os atrasos ficassem abertos para que o seu staff pudesse entrar na justiça e conseguir o passe. E foi isso que aconteceu. Ele está livre, o Vasco com certeza vai recorrer, o Vasco vai buscar os seus direitos, mas dificilmente agora, mesmo que consiga os direitos, como foi o caso daquele zagueiro Bruno Silva, que conseguiu liberar-se e foi para o Guarani, o Vasco depois conseguiu brigar na justiça para que ele voltasse, o Bruno Silva acabou não jogando mais em lugar nenhum. O Jordi de repente vai comprar uma briga agora, o Vasco vai buscar os seus direitos, não vai querer que o jogador saia assim nessa facilidade, mas talvez até por estar errado também, mesmo que o jogador não tenha assinado o acordo, seja um pouco difícil, mas se voltar, com certeza o Vasco não vai utilizá-lo. E vai ficar esse imbróglio aí, essa situação, infelizmente, de um jogador que é prata da casa, que não estava satisfeito no clube, porque quando voltou do CSA tinha uma esperança até de ser titular do Vasco, de brigar pela titularidade, viu o Fernando Miguel continuar como titular, renovar contrato e o Lucão surgir como uma grande revelação. O torcedor pede muito mais hoje o Lucão do que o Jordi e tudo isso vinha incomodando demais o jogador, que prefere
trilhar caminhos por outros lados para poder realmente prosperar na vida. A gente vai ficar em cima dessas situações e amanhã no canal Atenção Vascaínos a gente vai trazer essa informação. Mais uma vez o convite feito, 3h30 da tarde no canal Atenção Vascaínos, a nossa live galáctica. Se liga lá. Um grande abraço, bom domingo para todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma.